Bom dia! Nordeste Acontece começando agora aqui pela Band, o nosso encontro semanal. Todo sábado, 9h30 da manhã, você já sabe, a gente se encontra aqui para falarmos das coisas positivas do Nordeste, do seu desenvolvimento, empreendedorismo, todos os aspectos relacionados às ações positivas. Obviamente que as coisas negativas a gente não esconde. No programa de hoje vamos conversar com o advogado Paulo Quezado. Ele é bacharel em Direito pela UFC e em História pela UES. Esteve em vários cargos na OAB, foi professor, deputado, é palestrante e autor de diversas obras jurídicas. Bom dia, doutor Paulo. Faltou alguma coisa aqui dessas qualificações que eu apresentei? Natural de Aurora, no Ceará. E estou aqui desde 1970, o ano da Copa. Estou em Fortaleza, onde cheguei para fazer à época o curso científico. Vamos, aproveitando a sua deixa, vamos tentar traçar uma linha do tempo. O senhor é hoje, há bastante tempo já, um advogado mais respeitado do Ceará, pelo menos um deles do Nordeste do Brasil, mas obviamente que, como tudo na vida, teve um início. Vamos tentar nos lembrar daqueles primeiros momentos, logo após a sua formação. O senhor, a princípio, se dedicou mais à área criminal ou como é que foi esse início? O senhor lembra? Posso dizer que vocacionado para a área criminal e visceralmente advogado. Porque meu pai e minha mãe eles possuíam um cartório na cidade de Aurora. E logo, cedo, eu comecei trabalhando como menor aprendiz, como pessoa que, desde levar o livro até começar a lavrar termo de nascimento, de registro de casamento, de óbito. Então o cartório era em casa. E também tinha escrivania em casa, ou seja, os processos comecei logo muito cedo. E cedinho logo se fazia até júri simulado na escola. Uma escola de ginásio, o famoso ginásio do padre, lá de Aurora, um ginásio paroquial. Nessa época as escolas públicas eram melhores? Eu tive esse contato muito próximo. Meu avô já era um advogado rábula, o velho Napoleão Quezado, foi promotor na Barbalha. Então essa ligação toda fez com que eu já viesse para Fortaleza, no trem da Rede Ferroviária Federal ou da Rede Viação Cearense, buscar o imponderável. Mas tinha uma ponderabilidade que era terminar o curso de Direito. E 7 anos depois eu já era bacharel em Direito, da turma de 1977. E logo comecei a advogar no dia a dia. E passei advogando uns 8 anos, até que entrei na política partidária e me elegi deputado estadual. Essa sua saída da política, teve algum motivo específico? Eu sempre advoguei que política não é profissão. Eu acho que pessoas que passam 20, 30, 50 anos na política só tendem a um desgaste, tanto para ele como para a coletividade. E vi que o modelo político do Brasil não era um modelo de se profissionalizar. Ou eu tomava uma linha de conduto como político, ou seria deputado, ou mesmo prefeito, ou coisa que o valha. Então fiz a opção pela profissão. E aqui estou, e há 21 anos não disputo cargo eletivo. E por questão de ordem pessoal, não tenho mais interesse, mesmo filiado ao partido, meu primeiro partido de filiação, mantenho minha filiação no PDT, em respeito até à memória de Brizola, a memória de um cidadão sério que fez a educação no país, de Darcy Ribeiro, de Doutel de Andrade, Pasqualini, essa sucessão toda do PTB para o PDT. Eu mantenho a minha filosofia com uma base ideológica pedetista. Eu mantenho, não esse PDT de agora, eu acho esse PDT de agora um partido muito mais de aluguel, mesmo respeitando algumas pessoas que tem lá, principalmente o deputado Heitor Ferro. Há uma questão atual, um debate atual, para tornar o voto distrital, enfim, a reforma política de uma forma geral. O senhor, o que o senhor pensa disso? Eu não sou a favor de uma reforma política, mas uma reforma de costumes. Na verdade, a eleição no Brasil é uma grande amarela. A eleição no Brasil é compra de voto. Os TRE sabe, o TSE é o faz de conta. O candidato faz de conta que está prestando conta e os tribunais também fazem de conta que estão recebendo as contas. Então, todo mundo sabe quanto custa um voto no Brasil. Todo mundo sabe. Do menor ao maior. A eleição no Brasil não é só um jogo de marketing, é um jogo de dinheiro. Daí esse escândalo todinho nesses ministérios, que não vem de agora. Esse jogo nos contratos,
essa coisa toda, não digo nem fato isolado, mas todos esses ministérios ficaram comidos, desde as emendas parlamentares, até o que você possa imaginar, tudo isso é um jogo de negociação, de negociar. É uma safadeza permanente, e Brasília é o central da safadeza do Estado brasileiro. Um cidadão comum, para entrar, para assumir um cargo público, funcionário público, etc., ele passa por praticamente um vestibular, uma prova, enfim, concorre com milhões de pessoas. Um deputado, enfim, um político, nem digo isso, mas um ministro, por exemplo, ele assume um mandato muitas vezes sem observar determinadas situações do passado dele. Ou seja, o senhor não acha que seria melhor fazer uma verificação melhor no passado desse ministro do que demiti-lo 2, 3 meses depois de assumir, como foi o caso desse agora do governo da Dilma? Isso de todo Estado tem que ter um aparelho de fiscalização. Então todo mundo sabe quem é quem no Estado brasileiro. Mas há partidos tão fortes no Brasil, fortes em termos de barganha, que às vezes o chefe do executivo se subordina sobre todos os aspectos a situação de que ele está indicando. Em momento algum, o presidente, o chefe do executivo, ele tem alternativa outra, a não ser obedecer aquele partido que criaram agora esse nome da base aliada. Todo bicho agora é base aliada. Todo partido. Todo partido é base aliada. E faz questão de cedo. Você não vê esse PSD que nasceu agora? Foi um partido criado só para uma coisa, para apanhar aqueles chamados insatisfeitos e que queriam mudar de partido para apoiar o governo. Nós temos aqui o símbolo do fisiologismo. A política brasileira vive puramente do fisiologismo da ocasião. Nós não temos político no Brasil com uma seriedade com rumo. Essa troca de partido, mudança, fundação, criação, isso é já da cultura brasileira. Começamos a fazer uns partidos a partir de 46, veio PSD, veio UDN, veio PTB, a coisa foi tomando rumo. Quando há o ato institucional número 2, extingue-se os partidos. E depois surge a Arena e MDB, que era praticamente a mesma coisa. O pessoal que era organizado de série, esse pessoal teve que ir embora do Brasil porque o militar expulsou. E ficaram as mesmas pessoas fazendo aparência de democracia. Arena e o Modebra, o MDB. Depois PDS e PMDB. E todos esses partidos que estão aí, em regra, são da mesma raiz, da mesma coisa. Então esses frutos são quase todos frutos podres, oriundos de quê? De uma estrutura partidária viciada existente no território brasileiro. Então a reformulação é uma reformulação de conduta, de princípio ético. Não adianta fazer reformulação legal se o conduto brasileiro é ruim como aí está. Hoje a gente corre o risco de a ficha limpa não valer nada, todo aquele movimento que não se transformar em nada. Qual a opinião do senhor a esse respeito? Olha, o perigo é daqueles que não têm ficha. Pousa de uma postura e pratica outra. A virtude é outra. Então, a preocupação maior é o que representa aquele parlamentar junto ao Congresso Nacional. Então, ele pode até ter uma desaprovação, até por circunstâncias de uma Câmara Municipal, ele não tem a maioria, teve as suas contas desaprovadas. E outro ter as contas aprovadas, por quê? Porque mantém, você tem até liderança de governo aí com um rastro horrível, que é o grande representante do governo brasileiro. Não é? Sim. E olha na ficha dele, ele não tem ficha, nem suja nem limpa, ele tem um conduto que a população conhece. E ele domina a população, engana a população, por quê? Porque a base também midiática é muito forte para conduzir a construção daquele componente. Me parece uma coisa meio sem solução. Teoricamente, esse filtro poderia ser feito pelo eleitor, que escolheria aquele candidato com a ficha limpa. Porém, com o sistema atual, onde o voto tem preço, que a gente sabe, fica difícil, até isso vai levar mais tempo a ser resolvido, não é, doutor? Fica, e é na própria cultura brasileira, na cultura educacional, na formação, volto a dizer, a base fisiologística do próprio eleitor. A vítima dessa estrutura toda é o eleitor, é a sociedade brasileira, mas ao mesmo tempo é culpada, chamada vítima culpada, porque ela admite esse conduto, uma questão pessoal,
qualitativa, ela admite o que existe no país, que é esse fruto da corrupção que começa com a corrupção eleitoral. A corrupção institucional, a corrupção dentro do dinheiro do Estado, começa na própria eleição. É um círculo vicioso. O senhor agora há pouco se referiu a esses brasileiros que, num determinado momento, precisaram sair do Brasil, porque foram expulsos, na verdade. Eles retornaram, criou-se a anistia geral e restrita. Pouco tempo depois, foi promulgada a nova Constituição. O senhor não acha que aquele cenário, naquele momento, trouxe aspectos para essa Constituição que são desnecessários? A Constituição, até hoje, tem alguns problemas em relação a algumas coisas que estão lá implantadas. Como é que o senhor analisa esse cenário? Essa Constituição é a mais legítima possível, porque a Constituição de 1824 ela foi fruto de uma independência inexistente. A de Dom Pedro I ele fez do jeito que quis, outorgada, dissolveu o Constituinte na noite da agonia. A de 1891, o Rui Barbosa escreveu ela por inteiro, depois de um golpe feito pelos próprios monarquistas. É tanto que Dom Pedro II não acreditou que não era mais imperador do Brasil. Quando comunicaram, ele ficou assim, meio perdido. E ressalto que foi o primeiro brasileiro a não aceitar uma pensão vitalícia. Passou necessidade da Europa, morreu, não digo de fome, mas de necessidade e traumatizado com o que foi injustiçado aqui, que era um estadista, Dom Pedro II. Em 1934, Getúlio lança uma Constituição, mas em 1937 ele acaba com a Constituição e fornece as bases da ditadura. Em 1946 houve um apanhado para uma Constituição, mas a grande momento de participação popular só deu-se em 1988. Eu digo que a primeira Constituição brasileira é de 88. Sim. Queira ou não, é uma Constituição que houve participação, houve debate, houve manifestação. Nós estamos saindo de uma área de não respiração, dominada pela base ditatorial, mas a Constituição teve esse debate, houve movimento, houve presença no Congresso, houve uma eleição já definida para uma Constituinte. Então é a primeira Constituição brasileira. E esperemos que essa Constituição seja edificada, cumprida, para que ela passe a ser uma Constituição mais legitimada. Porque direito à saúde, direito à habitação, direito ao meio ambiente, direito a tudo, nós temos. Agora precisa que ela tenha o que? Eficácia. No momento que o brasileiro tenha direito à sua saúde, à sua educação, à sua escola e o direito à vida, nós teremos uma Constituição no país. E esperemos essa data. Pois é, isso está na Constituição e o Estado não pode cumprir. Não pode cumprir por quê? Porque o Estado é irresponsável através dos seus governantes. Estaria na hora da gente fazer uma revisão geral, uma nova Constituinte? Se eu disser para você, disser ao telespectador, que lei não resolve. O que resolve é a prática da lei. Nós somos um país que tem mais leis no mundo para tudo. Vamos colocar um dado aqui, a lei das execuções criminais. Uma das leis mais bonitas do mundo. Ela foi importada para muitos países, feita aqui através de um homem chamado Evaristo de Moraes. E se eu disser para você que a coisa mais desrespeitada do seu primeiro ao último artigo é a lei das execuções criminais? O que nós temos aqui é um depósito de preso. Temos aí o preso esperando sem liberdade, 400, 500 presos há 2, 3 anos. Tem dificuldade por quê? Porque a vara das execuções, em regra, não funciona. Então nós temos muita dificuldade no país por conta de que da não efetivação das leis. Não é por falta de lei. Nós temos lei para tudo, por quê? Para governar o Brasil, só a necessidade de quê? De que se cumpra a Constituição. Só. Não há necessidade fora isso. Cumpra-se a Constituição e o Brasil é governado. É fato que o sistema penal brasileiro, os presídios, são um dos piores do mundo. A função de ressociar o preso não está funcionando. Qual o modelo ideal na sua concepção, doutor? Só pode estar preso aquelas pessoas que ameaçam a cidadania, que ameaçam, consequentemente, outras pessoas. E o que é que se fez no Brasil? Começou a se prender a granel, até para que as penitenciárias dessem lucro. Tentaram até privatizar as penitenciárias. Esse é o fim da coisa. Uma penitenciária que tem 400 pessoas, ela pode ser reduzida para 100. Uma tornozeleira para você deixar alguém sob regime vigiado custa R$400. O senhor é a favor dessa? Um preço custa R$2.000. Sim. É só fazer. Era monitorar, só isso.
Não precisa, a coisa mais fácil para um juiz é decretar uma prisão preventiva. Às vezes já tem até formalizado, só no fim diz decreta a prisão preventiva. E a população gosta disso. Por que a população gosta? Porque nós somos primeiro de um regime escravocrata, de gostar de bater na população, de prender, de castigar. E esse regime só tem 100 anos de abolição. Em segundo lugar, a população se sente satisfeita numa aparência de segurança. E bate palma para tudo isso. E já tem, você vê, o que tem de deputado eleito em nome da segurança. Sim. Só isso. Defendendo essa defendendo bandeira de segurança, que não é defesa alguma. Ele podia dizer segurança com ação social. No momento que tivesse um Honda do quarteirão, um carro bonito andando, queria ter alguém também acompanhando na sociabilidade, no esporte, no lazer, no bem-estar da população. Aí compensa o Honda do quarteirão. Mas só recolher esse povo que está na rua, muitas das vezes excluído já em todo sentido, viciado, com dificuldade de adaptação, não resolve coisa alguma. É serpente de 1000 cabeças. Pode encher Fortaleza e Hilux para cima e para baixo, e não resolve a situação do estado do Ceará com relação à segurança. Agora, no momento que colocar a Secretaria de Esporte e Ação Social junto à questão da segurança, está resolvido a questão da segurança no estado e na capital. O advogado precisa necessariamente acreditar na inocência do réu para defendê-lo? O advogado, inicialmente, ele trabalha no que está no processo, no que está apurado. Não é que eu tenha consciência, eu posso dizer num processo que não há elementos para a condenação. Mas dele eu não quero extorquir confissão. Ele seja obrigado a dizer a mim que é o culpado, não. Mas a prova colhida nos autos é uma prova que não leva à condenação. E eu tenho que dizer aos jurados, ao juiz da causa, de que não há prova suficiente para a condenação. A sua atuação diz respeito a questões legais e não morais, é isso? Morais sim, também. Também? É, se eu tenho consciência, eu posso rejeitar a causa. Ah, tá. Por uma questão íntima, de foro íntimo. Não preciso dizer nem os motivos. O senhor faz isso dizer... hoje, mas nem todos os advogados fazem isso, né, doutor? Não posso querer uma igualdade entre as pessoas no sentido de conduta moral. Todos nós temos as nossas falhas, virtudes e defeitos, e devemos ser a média disso. Na hora que você tem um homem puro por inteiro, só apareceu um e foi trucidado aos 33 anos. E segundo o grande Enzo Renan, o Renan dizia, um grande pensador, que o homem que andou no mundo correto, se não fora Deus, era o homem mais puro do mundo, que era Jesus Cristo. E a população não o quis aqui. Porque ele não era do meio, não se acreditou na sua virtude moral, queria-se uma virtude material, queria-se o que? A derruba do Império Romano. É tanto que o ministro da Fazenda seria quem? O Judas. Judas queria ser o grande ministro da Fazenda, o arrecadador do Império Romano. No grupo ele era o tesoureiro. É verdade. Então ele vendeu com essa má intenção. A má intenção do Judas era essa. Era transferir-se para ser o quê? O grande ministro da Fazenda. Daqui a pouco, no segundo bloco, vamos continuar conversando aqui com o Dr. Paulo Quezado. Vamos conhecer a sua atuação na área de professor, de palestrante e também de escritor. Daqui a pouco a gente volta.